adoração ao nosso Deus. Nesse momento eu quero convidar você, se possível, se colocar de pé. Vamos iniciar esse culto em adoração a Deus com uma oração. Vamos clamar a Ele para que Ele possa estar conosco nessa noite, amém? Senhor Jesus Cristo, primeiramente queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós estarmos aqui, ó Pai, adorando a Ti, entregando, Senhor, uma adoração perfeita a Ti. Pai, pedimos que a Tua presença possa estar conosco. Clamamos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, que os louvores, que a palavra que seja ministrada nessa noite não venha de nós, mas que venha através do Seu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, continua, Senhor, a transformar os corações, que nessa noite possamos estar, Pai, com o coração aberto, e para que possamos receber aquilo que o Senhor quer nos entregar e para que possamos entregar também o nosso melhor para Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos e te clamamos, pois sabemos que sem a Sua presença não adianta de nada. Por isso que clamamos nessa noite, que o Senhor possa estar conosco, Pai. Venha sobre nós neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Se você quiser adorar a Deus com louvores em pé, sentados, vamos clamar a Ele nessa noite. Vamos clamar ao Espírito Santo para que Ele possa estar aqui. E que a nossa adoração a Ele seja uma adoração verdadeira. Porque Deus, Ele procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito,
Nesse mesma adoração, vamos clamar em Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor ao que se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença.
nesse mesmo espírito de adoração, eu quero convidar aos irmãos, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui, a adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas nesta noite. Nosso QR Code está na tela aí do seu televisor, de trás das suas cadeiras. Que você continue com o mesmo espírito de adoração, com o coração grato, assim como a palavra nos diz que o Senhor ama aqueles que dá com alegria. E eu quero, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um versículo na qual o Senhor nos diz, que fica em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão e fartarão os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Esta é uma promessa do Senhor. Se você honra ao Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que o Senhor já te deu, né? Porque se você tem prosperado, se você tem algo, é porque o Senhor tem te abençoado. Então adora o Senhor nesta noite, compartilhando com a sua generosidade nesta noite, para que essa obra que é do Senhor, né, possa estar chegando à tua casa, chegando às pessoas, o evangelho possa ser propagado em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração nesta noite também. Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai, eu apresento cada uma dessas pessoas que aqui estão, Pai, aquelas pessoas que dizimaram, que ofertaram, Pai. Pai, que o Senhor, ó Deus, venha cumprir com a Tua palavra, porque a Tua palavra do Senhor é a verdade, Pai. E eu creio, Senhor, ó Deus, que aquilo que está escrito na Tua palavra não é em vão, que o Senhor honra, que o Senhor faz prosperar, sim, aqueles que honram ao Senhor, Pai. Pai, eu oro por aqueles também que não puderam dizimar, porque às vezes está desempregado, às vezes não tem uma renda, Senhor Pai. Mas que o Senhor, Pai, abra uma porta, Senhor, ó Deus, para essas pessoas, Pai, para que elas possam, assim, ó Deus, exercer a generosidade, Pai. Pai, com alegria, Senhor, ó Deus, adorar ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas, Papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Te adoramos, Deus. A presença de Deus é incomparável, meus irmãos. E quem já pisou, quem já esteve nessa presença, ele nunca que esquece. Se você está me assistindo agora, ou aqui dentro da igreja, talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor. Se você um dia provou dessa presença, você sabe que você pode até tentar preencher com qualquer outra coisa, mas não é suficiente. E para acessar essa presença, a gente precisa abrir mão de nós mesmos. Se você quer uma vida extraordinária com Deus, nessa noite, eu quero te convidar a clamar a Ele. Essa canção que a gente vai ministrar nessa noite fala sobre nós nos rasgar. Fazer com que nós diminuamos para que Deus cresça em nós. Então vamos clamar a Ele, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente.
através dela, ó Pai, possamos dar frutos. Em nome de Jesus, ó Pai, seja conosco mais uma vez. Amém. Boa noite a todos. Como vocês estão? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, né? À frente. Desafio, mas Deus é bom, né? E Ele pode usar até uma mula para falar, né? Então a gente se dispõe e vem. E vamos ouvir a voz de Deus e ouvir o que o Senhor tem a falar a cada um de nós essa noite. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra para os irmãos. Pode ser que ela seja um pouco diferente no enredo de como ela vai ser ministrada, da que nós estamos acostumados aqui normalmente todos os domingos. Então eu conto com a colaboração de todos os irmãos. Amém, glória a Deus. A presença aqui comigo, firme. Quero olhar aí e ver, está todo mundo prestando atenção. Pai do Senhor, tudo bem, Sandrinho? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, essa noite, tem uma palavra para compartilhar com os irmãos. E o tema que ela vai nos trazer essa noite é o olhar de Deus. Como é o olhar de Deus?
Nós já estamos vindo uma sequência de ministrações falando como Deus nos vê, né? O pastor ministrou a palavra, como Deus nos olha e como o homem nos olha. E essa noite eu quero trazer o olhar de Deus sobre nós. E essa reflexão vai ser feita a partir de 1 Samuel, capítulo 16. E essa noite nós vamos estudar os versículos que estão nesse texto e receber a revelação que Deus nos traz através dele, através do que viveu o profeta Samuel, o que viveu Davi e o que viveu Saul naqueles momentos. O contexto que nós estamos trabalhando aqui esta noite é um contexto que Israel havia conquistado Canaã, né? Isso há 1.100 e poucos anos antes de Cristo. Isso aconteceu, gente, aproximadamente, mais de 1.000 anos antes de Cristo. Então, Israel seguiu rumo a Canaã, conquistou, mas Israel, não sei porquê, irmãos, o povo de Israel, assim, eles parecem muito com a gente, né? É umas pessoas que Deus cuidava deles, Deus os livrava, dava mantimento, dava maná, deu vitória sobre muitos povos. Só que lá os cananeus, Deus falou, destrói todos os cananeus, só que eles não destruíram os cananeus. E isso acabou trazendo para eles um fracasso moral, um fracasso espiritual. E nesse contexto vieram juízes, né, sobre o povo, alertando sobre a palavra de Deus, para que eles voltassem a amar a Deus, voltassem a obedecer os mandamentos do Senhor. E, mesmo assim, os juízes erravam, caíam, o povo errava, voltava aquela situação toda. E chegou num ponto que é esse contexto que nós estamos aqui. O povo pediu um rei. E, ao pedir um rei, Deus deu um rei para eles. E é claro que eu imagino que Deus não ficou muito satisfeito, porque Deus era o rei sobre Israel. Mas ele queria um rei como os outros povos eram. Então, Deus deu Saul. Saul foi um rei, Deus deu o Espírito sobre ele, derramou o Espírito sobre ele, e ele reinou. Até um dia que Deus mandou ele destruir o povo e ele não destruiu. Voltamos lá à desobediência novamente. E naquele dia, a palavra do Senhor diz que Deus tirou o Espírito sobre ele, certo? Tirou o Espírito e mandou Samuel, que era o juiz nessa época, e escolheu um novo rei, que Deus já tinha escolhido, mandou ungir. E é nesse contexto que eu quero trazer essa reflexão de hoje. Nós estamos num contexto onde haviam juízes, as pessoas não ficaram satisfeitas, nem conseguiam obedecer a Deus, Deus mandou um rei, o rei também não obedeceu a ele. E nesse ponto é que eu quero trazer o tema, o olhar de Deus. Como Deus, ele olha. E fazendo essa contextualização, para que os irmãos entendam, Samuel era um profeta, ungido de Deus, ele profetizava em nome de Deus, ele guiou a nação de Israel por muitos anos, mas chegou num ponto que ele também teve as suas falhas, os filhos teve as suas falhas, e veio Saul. E esse capítulo 16 é o que nós vamos trabalhar essa noite, e nós iremos estudá-lo, ele versículo a versículo, para que a gente compreenda como Deus escolhe as pessoas. Porque nós também estamos sujeitos ao mesmo olhar que Samuel teve, o mesmo olhar que Israel teve, as pessoas, as coisas de Deus. Nós olhamos as pessoas e julgamos o livro pela capa? Essa expressão ela é muito comum, né? A pessoa julga o livro pela capa. Você tem que olhar o livro primeiro antes de... né? E essa noite eu quero trazer essa reflexão para que nós possamos aprender a olhar as coisas como Deus olha. Porque Deus, ele não... O versículo-chave que nós vamos trabalhar é 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E nós estamos aqui falando de um povo que conhecia a Deus. Só que foi um povo que escolheu um rei para eles. E um rei, quando a gente escolhe, a Bíblia fala sobre os ídolos, né? Quando nós escolhemos rei, não necessariamente aqueles reis têm o Espírito de Deus na vida deles. Às vezes nosso rei é um trabalho, às vezes é uma pessoa. Nós já falamos sobre idolatria aqui. Mas essa noite eu não quero entrar nessa parte da idolatria. Eu quero que nós aprendamos a olhar as coisas como Deus olha. Ver as coisas como Deus vê. E nós vamos começar essa reflexão a partir do primeiro versículo de 1 Samuel, capítulo 16. E o primeiro versículo, eu quero que vocês me acompanhem, eu coloquei todos ali no slide para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa ficar atento a todos os detalhes que foram narrados.
Embora essa seja uma tradução, vou tentar contextualizar todas as palavras para que a gente entenda o que Deus falou e o que nós precisamos entender. Olha só, começa assim. O Senhor disse a Samuel: até quando irá se entristecer por causa de Saul? Samuel estava triste, porque Samuel amava Saul. Ele foi lá e ungiu ele rei. Ele tinha um amor tão grande, uma admiração, e ele queria muito que Saul desse certo. Eu o rejeitei como rei de Israel. Deus falou para ele: olha, ele já foi rejeitado. Samuel sabia que ele tinha errado. Samuel, no capítulo 15, o capítulo anterior, Samuel vai lá falar para ele: olha, não é melhor obedecer do que sacrificar? Porque Saul foi à guerra e trouxe o rei vivo, trouxe os melhores bois, os melhores carneiros, na desculpa de fazer um sacrifício. Mas ele confessou a Samuel que ele fez aquilo por medo do povo. Ele começou a temer o povo e não temer a Deus. E Deus falou para Samuel: olha, eu o rejeitei como rei de Israel. Eu o rejeitei. Todas as vezes que nós escolhemos fazer as coisas pelo que as pessoas estão falando sobre nós, não sobre o que Deus fala sobre nós, Deus nos rejeita. Isso é muito forte. Isso precisa gerar impacto no nosso coração, porque ele era um rei. Imagina um rei. É um rei. Nós somos só meros seres viventes desse mundo. Deus já nos deixou mandamentos muito claros e orientações muito claras. E todas as vezes que nós rejeitamos, nós deixamos de praticar aquilo, Deus acaba nos rejeitando, porque Ele tem amor àqueles que amam os mandamentos dEle. E aí Ele segue dizendo: olha, Samuel, eu rejeitei Saul, agora presta atenção. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Imagine a situação. No capítulo 15, Samuel chegou lá diante do rei Saul, falou: Deus te rejeitou. Acabou. O espírito saiu de Saul. Ele matou o rei que Saul havia trazido como despojo da guerra, ele matou na frente de Saul. Falei: Deus te rejeitou, ele mandou você matar todos, você não matou. E Deus vai ungir outro rei. Aí Deus fala para ele: ó, presta atenção, enche um chifre de óleo e vai lá na casa de Jessé, porque eu já escolhi alguém naquela casa para ser rei. Samuel era um profeta em Israel. Só que o versículo 2 fala assim: Samuel, porém, diz: como poderei ir? Como eu vou lá? Deus, senhor, está doido, né? Onde é que você está com a cabeça? É o rei de Israel, Saul. Se eu sair, eu que sou profeta, que sou usado por Deus, se eu sair, todo mundo vai saber o que eu fui fazer. Ele ficou com medo. Deus mandou ele fazer uma coisa e ele ficou com medo. Ele falou: Saul, sabendo disso, e me matará. Mas o Senhor deu uma estratégia para ele. Preste atenção, Samuel. Pega o novilho e diga que foi sacrificar ao Senhor. Deus sempre dá uma estratégia para que nós possamos fazer a vontade dEle. Deus sempre dá um escape para quando nós precisamos fazer a vontade dEle. Embora nós possamos ainda querer voltar e fazer o que a gente queria, que a gente achava que estava certo. Ah, Jesus, Deus já podia sim perdoar Saul, porque, né, ele foi um bom homem, ele ganhou tantas guerras, ele venceu tantas pessoas, ele poderia continuar sendo um rei. Mas nós precisamos entender que quando Deus encerra um ciclo, a gente não pode ficar preso nele. Se Deus já encerrou, se Deus já rejeitou aquilo, a gente precisa abrir mão e seguir em frente. A gente precisa dar um passo rumo àquilo que Deus já planejou, gente. A Bíblia diz que Deus tem planos para nós, não são planos de paz, não são planos de guerra. Muitas vezes nós queremos ficar em relacionamentos que Deus já rejeitou. Nós queremos continuar seguindo opiniões e pensamentos que Deus já rejeitou. Deus já falou que não é para continuar e nós queremos continuar. Só que essa noite Deus está nos dando uma direção e um discernimento. Se Ele já falou não, se já está claro que não é da vontade dEle, se quebrou o princípio, afaste-se. Afaste-se daquilo que Deus já rejeitou. Nós não vamos ficar presos eternamente num ciclo vicioso de algo que Deus não quer mais. Nós vamos avançar, nós vamos seguir em frente. E seguindo, Samuel continua. Samuel fez o que o Senhor disse. O versículo 4 diz assim:
mesmo com medo, ele sabia que se Saul descobrisse o que ele estava a fazer, ele ia matá-lo. Ele foi. Com medo, mas ele foi. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se, tremendo, com ele e perguntaram: você vem em paz? Muitas vezes nós estamos com medo de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, mas, na verdade, as pessoas com quem nós temos que falar é que estão com medo do que Deus vai fazer. As pessoas têm medo daquilo que Deus já colocou dentro de você, e você está com medo de ir. Nós somos escolhidos por Deus. Existe algo que Deus colocou em nós, que foi o Espírito Santo, foi derramado sobre nós. Nós somos a habitação dele. Logo, nós somos ungidos para quê? Para ficar parado, para ficar esperando? Não. Nós somos ungidos para libertar os cativos. Nós somos ungidos para pregoar o ano aceitável do Senhor, para levar a palavra dele, para mostrar que o reino dele, ele vem nessa terra e nós precisamos levar o reino dele às pessoas. Aquilo que está em nós precisa alcançar outras pessoas. E quantas vezes nós temos medo de fazer isso por medo de que as pessoas vão falar. Nossa, mas se eu mudar isso, acho que o pessoal não vai achar muito estranho. Eu acho que se eu mudar, por exemplo, se eu mudar essa roupa, se eu parar de vestir daquele jeito, todo mundo vai ficar falando de mim. Só que Deus já falou para você, olha, aquela fase daquela roupa acabou. Você entrou em outra fase agora. Não interessa o que vão falar, as pessoas vão te respeitar pelo que Deus está colocando em você quando você obedece. E Deus está colocando em você uma autoridade quando você dá um passo rumo a obedecer o que Ele está falando. Então, gente, não sei se vocês estão compreendendo, vou devagarzinho, para a gente compreender esse negócio direitinho. Se existem ciclos que Deus já falou para você abandonar e você não abandonou, essa noite é a hora de você decidir. Deus tem algo novo, Ele tem uma autoridade nova sobre a sua vida, Ele está derramando algo novo sobre você. E você só vai viver isso quando você deixar o medo para trás e viver e obedecer aquilo que Ele está te chamando para viver. Obedecer. Samuel obedeceu e sabe o que ele viu? As pessoas estavam com medo dele, porque já existia uma autoridade de Deus na vida dele. Quando ele obedeceu, Deus estava com ele. Então, quando nós obedecemos, Deus está conosco. Não podemos ter medo do que vão pensar, do que vão falar, do que vão dizer, do que vão achar. Não. O nosso medo tem que estar relacionado ao temor ao Senhor. Ele já nos entregou. Vamos agir. E o versículo 5 segue dizendo assim: respondeu Samuel: sim, eu venho em paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Eu vou fazer um sacrifício, né? Quero convidar a todos aqui para fazer um sacrifício comigo. E falou: olha, consagrem-se, vamos sacrificar comigo. E ele chamou Jessé, os seus filhos, e convidou eles também para fazer no sacrifício. Poderia ser uma desculpa que poderíamos usar, mas Samuel, ele sempre sacrificava ao Senhor. Ele não estava fazendo uma coisa nova, nossa, ele criou uma coisa nova para poder criar uma desculpa, não. Ele era o profeta e ele fazia sacrifícios. E ali, versículo 5, diz assim: respondeu Samuel, vem em paz, consagrou todos e obedeceu, e chamou todos ao sacrifício. Após todos se prepararem, a lição que nos fica é: mesmo os profetas sentem medo. Nós vamos sentir medo. Medo de mudar, medo de parar de fazer algumas coisas, medo de tomar certas atitudes, medo de estar aqui à frente, medo de falar, nós vamos ter medo. Mas a nossa obediência que vai gerar autoridade sobre nós. É a nossa submissão à palavra do Senhor, a obedecer aquilo que Ele está falando, é que vai nos dar autoridade para cumprir aquilo que Ele nos designou para fazer. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer vai nos gerar autoridade, vai nos gerar graça, vai nos gerar unção que a gente nem imagina, e capacidade de fazer aquilo que nós nem imaginamos que poderíamos fazer. Mas essa obediência gera isso em nós. No versículo 7, continuando, Samuel, então, foi lá na casa de Jessé. Chegando lá, versículo 6, Samuel viu a Eliabe e pensou: com certeza, esse aqui é o que o Senhor quer ungir. Eliabe era forte, era guerreiro,
Quase todos os filhos de Jessé participavam do exército. Então, assim, eles eram formosos, eles eram fortes, eles já tinham ido para a guerra, já tinham matado muitas pessoas, muitos inimigos. Então, Samuel bateu o olho e falou, não, é aquele ali, certeza, o pensamento dele. Só que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Deus, ele julga não é o que nós estamos vendo, ele julga algo que está lá dentro, que não está acessível aos nossos olhos. E Deus falou para ele assim, olha, Senhor, contudo, disse a Samuel, versículo 7, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. E eu digo essa noite a você, quantas vezes você já julgou pela aparência? Já escolheu ficar perto de pessoas pela aparência, e quando você chegou perto, você viu que não era aquilo que você pensava. Você se decepcionou? Você entristeceu seu coração com a atitude da pessoa que você achava que nunca iria acontecer. A pessoa, às vezes, é perfeita. Só que quando você chega perto, você vê que não é. Por isso, nós precisamos estar conectados com Deus em todo o tempo. Porque Deus falou com Samuel na hora. Falou, olha, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A palavra do Senhor diz que Ele está sobre a terra a procurar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar. E naquele dia Ele encontrou uma pessoa que era totalmente improvável. E quem de nós não é? Quem de nós não é improvável? Quem de nós está aqui porque a infinita graça do Senhor olhou sobre a terra e viu em nosso coração algo que poderia servir a Ele. Algo que poderia estar sujeito à vontade dEle. E Ele nos escolheu. E quantos outros ainda estão sendo escolhidos? E às vezes nós olhamos pela aparência deles e nós questionamos, será mesmo que é de Deus? Será que é esse aí mesmo? Ou outros que parecem tão fantasticamente maravilhosos, falam bem, pregam bem e tal. E quando você vai ver a vida da pessoa, não tem nada de Deus lá dentro. Deus já o rejeitou. Então, precisamos entender que o critério de Deus é o coração. É o coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Mas quando ele está obediente à palavra de Deus, o nosso coração sujeito à palavra de Deus, irmão, aí acabou, porque não tem mais engano, existe só verdade. Então, pessoas que têm um coração sujeitos à vontade de Deus, não há engano. A verdade, a presença de Deus. E é esse coração, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, é esse que o Pai procura. E naquela tarde, Eliabe, embora conhecesse a Deus, adorasse a Deus, estivesse ali prestando um sacrifício a Deus, Deus o havia rejeitado para ser o rei de Israel. E seguindo aqui o versículo 8. Então Jessé chamou os outros filhos, Abinadab, e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a esse. Gente, eu imagino como que devia estar a casa de Jessé. Eu imagino que, conjecturando aqui, né, abrindo um parêntese, aspas, imagine só, Deus falar assim, olha, Ana Débora, na sua casa eu escolhi uma pessoa segundo meu coração. E aí, ele chega na minha casa, pensa como é que Jessé estava. O Jessé devia estar assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Primeiro, Saul pode me matar, matar a minha família inteira, porque ele é o rei, ele pode destruir a gente. Ao mesmo tempo, é o Deus de Israel que está escolhendo alguém na minha casa, que está escolhendo um dos meus. Imagina a alegria, o medo, o desespero misturado no coração daquele pai naquela tarde, naquela hora que eles estavam se preparando ali. E aí Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel, 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu a nenhum desses. Quantas vezes nós desenhamos a forma como Deus tem que fazer as coisas?
Deus vai ser bênção, minha casa vai ser uma casa de bênção, mas tem que ser desse jeito. Deus vai me usar, mas tem que ser dessa forma. Jessé tinha 7 filhos. Não, ele não tinha 7 filhos. Ele tinha 1. E aí, nenhum daqueles foi escolhido. Porque nem sempre o mais evidente é o que está mais capaz, é o mais capacitado. Porque Deus tem os próprios critérios, Deus tem o próprio jeito de agir, o próprio jeito de capacitar a gente. Muitas vezes nós achamos que eu não vou dar conta porque eu sou diferente de fulano. Eu tinha que fazer igual ele está fazendo. Mas Deus não te chamou para fazer igual. Ele te chamou para ser diferente, Ele chamou você com o que você tem. Ele colocou em você características que são peculiares a você. É só você que tem. O jeito é só seu. E a partir do que você tem, Deus vai te potencializar, Ele vai te ornar, Ele vai te capacitar a partir do que você tem. Então, no versículo 11, Samuel pergunta a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Está lá no pasto, ele nem vem aqui. Mas Samuel, conhecendo ao Deus de Israel, o Deus que ele servia, falou: rapaz, Deus é diferente mesmo, né? Tem todos os guerreiros aqui, todas as pessoas, e aí ele vem com um menino que está lá no campo. O que Deus vai fazer aqui? E Samuel falou: olha, traga ele aqui. Nós não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Gente, quantas vezes nós vamos o Davi, o que estava lá no campo, estava lá escondido, ninguém via. Mas Deus falou assim: olha, aquele lá que é aquela pessoa que eu preciso para esse lugar aqui, para esse papel, para cumprir esse propósito. Muitas vezes desprezado, foi esquecido, cuidava de ovelhas. Ele não participava das guerras, ele não estava em evidência. Ninguém conhecia Davi. Ele vivia escondido lá no pasto. Pastor não fica em casa junto com os irmãos, ele se encontra às vezes, ele tem que ficar cuidando das ovelhas, não pode abandonar. Aí eu te digo um outro mistério. Ovelha, a Bíblia ela tem referência a ovelha como os filhos de Deus, como aqueles a quem Deus ama. Deus pastoreia as ovelhas, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Existe uma história por trás de ovelhas. Cuidar de ovelhas é diferente de cuidar de outros animais. Um pastor ele precisa ter cuidado, ele precisa saber como existem coisas que são cuidadas em ovelha. Por exemplo, tem um livro que fala sobre o Salmo 23, e ele fala que o pastor ele tem que, por exemplo, derramar óleo na cabeça da ovelha para tampar os ouvidos, porque senão os bichos entram lá dentro e fazem ninho. Existem coisas que ele precisa fazer pela ovelha, cuidados específicos que ele precisa tomar, que não são todos os animais que você precisa fazer. Só que quando você se dispõe a cuidar de uma ovelha, você se capacita também como nenhuma outra pessoa está capacitada. A sua sensibilidade de saber quando o animal sumiu um animal, você saber quantos tem ali, você ter a responsabilidade de ir atrás daquele que se perdeu. Lá em Mateus se conta a história da ovelha perdida. O pastor vai atrás da ovelha que perdeu, todas as ovelhas têm valor para ele. Houve ali um cuidado de Deus com a vida de Davi que ninguém entendeu. Porque parecia que ele estava esquecido, era desprezado, ele só cuidava de ovelhas. Mas aí, versículo 11, chega. O versículo 12 diz assim: então Jessé mandou chamá-lo. E ele veio. E eu imagino que não era comum ser chamado lá no pasto quem cuidava das ovelhas. Imagino que Davi veio querendo saber o que será que está acontecendo. E todo mundo esperando por ele. Imagina, aquele que ninguém nem se preocupava se tinha jantado ou não, se estava se cuidando ou não, se estava vivo ou não. De repente está todo mundo sentado esperando por ele. Ele chega, olha. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Ele era simpático. Ele era diferente. Ele não era um guerreiro, como os irmãos, forte. Não, mas ele era simpático. Então o Senhor disse a Samuel: é este.
levante-se e unja-o. Naquele momento, tudo que as pessoas acreditavam caiu por terra. Porque ali não tinha aparência, não tinha a formosura que os irmãos tinham, não tinha o parecer que os irmãos tinham. E nós já ouvimos isso lá em Isaías, que ele não tinha parecer, não tinha formosura para que os desejassem, para que as pessoas quisessem ele como rei. Não tinha. Ele era o desprezado, mais humilde dentre os homens. Davi estava lá, no pasto, não tinha parecer, não tinha formosura, ninguém olhava para ele e dizia, nossa, esse menino vai fazer a diferença na minha vida. Ninguém olhava para ele assim. Olhava para Eliabe, olhava para Samar, forte, guerreiro, vai me defender, vai defender a casa. Ele pode ser um ótimo rei. Mas Deus, ele vê o que ninguém vê. E ele chama aquele que ninguém espera. Você pode até achar que, quem sou eu para Deus usar, para fazer alguma coisa? Eu aqui na minha casa, estou aqui. Acredite, se Deus tem um propósito para a sua vida, Ele está chamando e está te incomodando, Deus vai usar você. E essa noite Ele está dizendo, Ele chama aquele que é esquecido, aquele que parece que é desprezado, aquele que está lá cuidando de outras coisas. Mas sobre ele tem um coração que é temente ao Senhor. E é esse que eu vou usar. E continuando o versículo 13, diz assim, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou a Ramá. Aquele dia ele foi cheio do Espírito Santo. A partir daquele dia, Davi, ele foi transformado. A partir daquele dia, existia uma unção sobre ele que não estava sobre a vida de mais ninguém. Era uma unção do Senhor. Ele poderia profetizar, porque até Jesus vir, irmãos, o Espírito do Senhor, ele não estava disponível a todos. Existiam pessoas específicas que portavam o Espírito do Senhor. E Saul havia perdido o Espírito de Deus. Então Israel estava sendo governado por um rei destituído da glória de Deus. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas havia um homem lá, escondido, desprezado, humilde, mas que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E a partir daquele dia, Deus começou a capacitar Davi. Davi não se tornou rei naquele dia. Muitas vezes a unção ela é derramada sobre nós, não significa que a partir daquele momento ele vai lá, vai derrubar o Saul e vai governar, não. O coração de Davi era tão temente a Deus que ele sabia que existia um tempo certo. Deus haveria de prepará-lo para aquele propósito. Como Deus faz isso conosco, Ele nos prepara. E aqui eu quero trazer 3 lições a partir desse texto que nós lemos, dessa estrutura que nós lemos a partir de 1 Samuel, capítulo 16, para vocês entendam que os versículos eles não podem ser lidos aleatoriamente. Nós precisamos ler o contexto, a gente precisa entender a história que está atrás daquele texto. E o primeiro ponto que eu quero trazer é que, a partir do versículo 7, Deus vê além da aparência. Não aceite ser julgado por quem não é de Deus. Porque Deus vê além do que as pessoas estão vendo. Então, não aceite críticas daquele que não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Não aceite quem não é temente a Deus falar sobre você. Falar o que vai ou o que não vai acontecer com você. Quantas vezes nós aceitamos palavras de pessoas que não têm nenhum temor de Deus no coração e aquilo nos aflige, nos machuca. E a gente se torna refém daquelas palavras porque nós acreditamos no que a pessoa está vendo, que é uma aparência, mas Deus está vendo o nosso coração. Então, questione o olhar do homem sobre você, não aceite. Porque Deus te chamou, você já está aqui, você já está conhecendo Ele, você já deu um passo, uma direção a Ele. Você já aceitou que Ele tem um propósito na sua vida, um chamado para você. Então, não deixe ser julgado, porque Deus ele vê além da aparência. Não julgue também as pessoas pela aparência. Existe um coração ali dentro que Deus conhece. Deus ele vai enxergar coisa que não enxergamos.
Deus enxerga o caráter, a intenção, a humildade, a obediência da pessoa. Você não vê isso. Nós aprendemos aqui na Servir que toda a nossa vida de cristão ela precisa acontecer à mesa. O discipulado ele acontece à mesa, porque na mesa você consegue ver o caráter, você consegue ver a intenção, você consegue ver a obediência da pessoa. Tudo fica claro à mesa. Nós só estamos aptos a olhar para a pessoa e julgá-la quando nós estamos à mesa com ela e conhecemos o coração dela. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Então, ele vê além da aparência. E nós precisamos entender que pessoas, nós precisamos conviver com ela para conhecer o coração dela. Antes de falar sobre a vida dela, antes de dizer se ela vai dar certo, não vai dar certo, vai funcionar, não vai funcionar, você precisa cuidar dela, discipulá-la. Trazer o coração de Deus ao coração dela. Ela precisa se conectar com Deus através de você. Porque se você conhecer o coração dela, você vai ver ela como Deus vê. Você não vai julgar ela pela aparência. Quantas vezes nós já julgamos, e quando nós sentamos à mesa, nós descobrimos que não era nada verdade aquilo que nós falamos, que nós pensamos. Como Samuel pensou que Eliabe poderia ser ungido de Deus. Cada um dos outros irmãos poderia ser ungido de Deus. E ele estava enganado. Então, o convite essa noite é que a gente precisa olhar além da aparência. Nós precisamos ver o coração. E eu te digo, a melhor forma de ver o coração de uma pessoa é sentar à mesa com ela. É começar no discipulado, é começar a se reunir, é começar a se conectar com ela, para que você possa entender o que está no coração da pessoa. O segundo ponto é que Deus escolhe o que os homens ignoram. Deus escolhe o que os homens ignoram. Porque, a princípio, Davi nem foi chamado. Ele era ignorado, não tinha valor. Talvez pela idade, talvez por... Mas ele não tinha o valor que os outros irmãos tinham. Mas Deus, ele escolhe mesmo aqueles que as pessoas ignoram. Porque Deus levanta os que estão no campo, não no palácio. Deus poderia ter ungido Jonatas. Jonatas era temente ao Senhor, ele cria no Senhor, ele acreditava, ele confiava no que Samuel falava, ele era obediente à palavra de Deus, ele era submisso à palavra de Deus. Jonatas era filho de Saul. Deus podia ter falado assim, Saul me rejeitou, né, me desobedeceu, eu rejeitei. Vou ungir Jonatas. Jonatas tem um coração temente a mim. Mas não. Ele escolheu alguém que estava fora do contexto, totalmente fora do contexto, para levantar como rei. A Bíblia diz que o que é loucura para os homens é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. Mas a sabedoria do homem ela é loucura para Deus. Quantas vezes nós decidimos fazer coisas e planos que Deus olha e fala, meu Deus, não vai dar certo. Deus olha e diz, não tem misericórdia daquela vida. Não é possível que ele vai fazer aquilo. Não é possível que ele vai entrar naquele relacionamento. Não é possível que ele vai fazer aquela escolha. E a gente olha só com os olhos humanos, a gente acha que está tudo bem. Não vai dar nada, não. É coisa simples, é tranquilo. Quantas escolhas nós já fizemos assim? Mas precisamos escolher segundo Deus escolhe. E muitas vezes ele não está em evidência, não está no palácio. Muitas vezes a melhor escolha não é o que todo mundo está fazendo. Vou repetir a frase que toda mãe você já ouviu, todo mundo aqui já ouviu ela, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não somos todo mundo, gente. Nós somos escolhidos. E escolhidos tomam posição. Escolhidos escolhem a partir do que Deus escolhe, não a partir do que eles querem. Escolhidos, eles vão na contramão do mundo. Eles vão na contramão do que todo mundo está fazendo. É loucura. Não é possível, cara. Todo mundo está fazendo, você não vai fazer? Não, não vou. Não vou fazer. Porque eu escolhi fazer o que Deus quer. Então, Deus vai levantar pessoas que estão dispostas a fazer isso. E nem sempre elas estão em evidência, nem sempre estão no palácio. Elas são como nós somos. Estamos aqui, cuidando das ovelhas do Senhor. Cuidando das ovelhas. E quando Ele nos escolhe para determinado propósito, e nós escolhemos obedecer e nos submeter àquilo, você não sabe o que Deus te chamou para fazer ainda. Pode ser que você está há anos ouvindo a palavra de Deus, mas você ainda nem sabe para que Deus te chamou, porque você nunca se posicionou da forma que Ele te chamou para posicionar. Você nunca rendeu o seu coração a parar de olhar para as aparências, de querer só o que é bom.
e começar a fazer as escolhas difíceis, dizer não, se afastar, estudar porque é difícil, tem que estudar. Não fazer isso não é difícil, mas é difícil. Ou você acha que Davi, lá naquele, cuidando das ovelhas, imagine só, a Bíblia diz que ele matou leão, ele matou urso, um menino, no meio do nada, no meio do pasto, de repente aparece um leão e ele mata. É fácil, gente? Não, provavelmente ele se feriu, ele machucou, mas ele foi e matou. Às vezes nós passamos por lutas e dificuldades hoje que a gente parece que é um leão, gente, é um urso, e a gente vence ela. E a gente esquece que Deus está nos olhando. Aquela situação é provisão para que nos prepare para outras. Primeiro você mata o leão, depois você mata um urso, e depois você mata um Golias. Só que todas as vezes que nós escolhemos fugir do leão, escolhemos fugir do urso, nós também não vamos matar o Golias. Então, ele precisa ter escolha, gente. Nós vamos escolher. E nem sempre vai ser a escolha que todo mundo está fazendo. É a escolha que todo mundo ignora. É a escolha que todo mundo não está fazendo, é que nós vamos fazer. O terceiro ponto é que Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Você pode pensar assim, eu vou ministrar um louvor? De jeito nenhum, estou contando, não. Pastor, não consigo cantar direito. Eu vou lembrar o que eu vou falar. Eu vou conseguir. Eu vou dar aula para as crianças? Não tem esse dom, não. Não consigo, não. E eu vou falar lá na frente? De jeito nenhum, gente. O que é isso? Só que a Bíblia diz que Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Ele capacita aqueles que Ele escolhe. E Ele está nos capacitando. Cada escolha de ir em frente a um desafio, aceitar aquele desafio. Eu já comentei com algumas irmãs que eu decidi esse ano que eu não vou retroceder. Né? Todo desafio, eu vou. Nem que for assim, chorando, nem que for em lágrimas, mas eu não vou voltar atrás. Eu não vou. Eu estou focada, eu não vou. Se a decisão é matar o urso e o leão para vencer o Golias, eu vou fazer isso. É minha decisão. É a minha decisão. E essa decisão, ela é imbuída, não é fácil? Não é, gente, não é fácil, não. Você acha que eu estou né, plena aqui? A gente veste uma roupa, engana o inimigo e vem. E se posiciona. E essa palavra de hoje, essa reflexão, é que a gente se posicione. Porque Deus ele vai nos capacitar à medida que a gente se posiciona. Vai surgir o urso? Vai surgir o leão? Vai, mas a gente vai vencer. Se nós decidirmos obedecer, nós vamos vencer. Porque isso é Ele nos capacitando, amém? Porque Ele não vai olhar um currículo. Deus olha o propósito. Adianta fazer um monte de curso. Quanta gente tem formada em teologia, sei lá. A pessoa não consegue falar, não consegue compartilhar, ela tem um monte de conhecimento dentro dela que ela não consegue falar a ninguém, ela não consegue compartilhar com ninguém. Porque não é só ter um currículo, gente. Tem uma unção que Deus colocou, tem um chamado, tem um propósito que Ele já colocou dentro de nós. E Ele vai nos levar, vai nos conduzir a esse propósito, a esse chamado. Se nós desviarmos dele, Ele vai nos colocar de novo na rota, Ele vai usar alguém, Ele tem um GPS, gente, Ele tem um GPS. E Ele vai nos levar, Nós vamos conseguir fazer esse propósito. Por isso, a partir de hoje, nós precisamos entender que não podemos mais ter o erro de julgar pela aparência e nem aceitar julgamentos nossos pela nossa aparência. Porque Deus está vendo o nosso coração. Como Deus está vendo o coração de quem você está julgando. Os planos de quem você está julgando. Deus está vendo. E Ele não julga pela aparência. E nós precisamos aprender a fazer isso. Se nós quisermos obedecer a Deus, viver segundo o que Ele vive, precisamos fazer o que Ele faz. E Deus, Ele olha o coração. No coração você vê o caráter. No coração você vê a tendência à obediência ou não. O quebrantamento está no coração. Tudo está ali no coração. E mesmo se nós, como Samuel, por muitas vezes,
nós julgamos, por muitas vezes, nós olhamos de forma errada, olhamos pela aparência. Por muitas vezes, nós estivemos como ele, querendo fazer o que a gente achava que era certo, mas não era. Deus, ele pode ajustar a nossa visão. Eu creio que essa noite é isso que ele está fazendo conosco, ele está ajustando a nossa visão. Deus está nos ensinando a olhar como ele olha, e a perceber como ele percebe, ter a sensibilidade que ele tem. Porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Precisamos estar cheios de Deus para conseguirmos ler o que as pessoas estão fazendo. Olhar um comportamento, não só pelo comportamento, mas saber que existe um porquê por trás daquilo. Eu me lembro que uma das igrejas que nós pastoreávamos, tinha umas meninas mais novas e elas se vestiam assim, como era uma igreja mais tradicional, a maioria aqui sabe, né? Não vou falar nomes, mas era uma igreja mais tradicional, então exigia um certo tipo de vestimenta, né? E aí umas meninas se distanciavam muito, né? E por muitas vezes eu falava, nossa, amor, mas você viu fulano? Olha a roupa que a menina está usando, como é que a mãe deixa vestir uma roupa daquela, meu Deus do céu, meu Deus, né? Aquele espírito de confusão e de discórdia da obra da carne, dos relacionamentos, né? De olhar e julgar a pessoa pelo que eu estou vendo, né? E aí o pastor, com as sábias palavras dele, fala assim, amor, deixa eu te falar um negócio. É melhor a gente ver elas assim, porque nós vamos saber o que está no coração delas. É melhor não disfarçá-las para que a gente saiba o que está dentro delas e a gente trate. É melhor não ter mentiras e ter verdade daquele jeito para que a gente saiba cuidar. Então, é melhor não disfarçar para entrar numa mesma forma para que a gente saiba o que está acontecendo. Então, quando você ver alguém, não julgue pela aparência. Saiba que aquilo é um sintoma e que Deus pode estar usando os seus olhos para enxergar o que está lá dentro daquela pessoa. A gente faz demais isso com o filho. Meu Deus, filho, a bênção que Deus colocou na nossa vida para tratar. Eu acho que os leões e ursos, né, todos os dias, a gente vive eles nos desafios, porque a gente julga. Porque a gente não sabe o que está ali dentro, porque é difícil você se conectar. Pais e mães que não conseguem se conectar com filhos, eles só julgam. Julgam as atitudes dele e esquecem que o coração dele é que precisa ser cuidado. E Deus já conhece o coração. Se ele colocou ali, se ele está te dando a oportunidade de cuidar de alguém. E acredite, é uma oportunidade quando temos de cuidar de pessoas que não estão bem. Então, a partir de hoje, que os nossos olhos estejam alinhados com o olhar de Deus. Que os nossos olhos comecem a enxergar as pessoas pelo coração delas e não pelo que nós estamos vendo. Que toda venda, toda cegueira espiritual que a gente tenha carregado por uma cultura religiosa, por ensinamentos religiosos, eles possam cair por terra, mas que a gente possa ver como Deus vê. Que a gente possa julgar as atitudes, julgar os planos, julgar as decisões a partir do que Deus julga, não o que nós julgamos. Pode parecer loucura, pode parecer que não vai funcionar, pode parecer que é a coisa mais louca do mundo. Mas se Deus está falando, pode até ser loucura, mas a sabedoria é dele. E se nós nos obedecermos e estivermos dispostos, estar submisso àquilo que ele está falando, Deus vai agir. Porque Davi, embora tenha se passado muitos anos até que ele foi coroado rei, muitas perseguições, quantas chances Davi teve de matar Saul e ele não o fez, porque Saul era ungido de Deus ainda. Saul era o rei de Israel. Davi esperou até o momento em que Saul foi morto, para que ele fosse coroado rei. Embora o Espírito Santo estivesse sobre ele, ele esperou a hora certa. E eu te digo, existe uma hora certa para você se posicionar. Não tente tomar o lugar que Deus falou que você ia, se não estiver na hora. Não tente chegar onde Deus falou que você vai chegar, se você ainda não está pronto. Existe uma sequência de guerras, existe uma sequência de lutas que você vai precisar pelejar para estar pronto até chegar lá. Mas quando chegar lá, se o seu coração for como o de Davi, for um coração segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que da linhagem de Davi nasceu Jesus, que é o nosso Salvador. A linhagem de Davi, do trono de Davi,
O leão da tribo de Judá, aquele que foi escolhido para nos libertar, ele veio a partir de uma linhagem segundo o coração de Deus. Tem noção do que pode vir a partir de você, se o seu coração estiver segundo Deus? Se a partir de hoje, todas as suas escolhas, elas forem fundamentadas, obedientes àquilo que Deus diz. Você imagina o que vai acontecer a partir de você? Qual o legado que você vai deixar? Davi deixou um legado que até hoje nós olhamos para ele. Nós olhamos para a cruz, nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Descendente de Davi. Quem vai ser o nosso descendente? Quem serão os nossos descendentes? Quem serão os nossos filhos? Quem vai vir a partir de nós? As escolhas que nós vamos fazer a partir de agora. Porque, se você tem ignorado porque não parece o certo, comece a olhar com o olhar de Deus. Os desafios são oportunidades. As lutas são oportunidades de forjar você, forjar o seu caráter, forjar as suas habilidades para aquilo que Deus te chamou para fazer. Não vamos cometer o mesmo erro que Samuel, mas que a partir de hoje a nossa visão esteja alinhada com a visão de Deus. Que a nossa visão seja a visão de Deus sobre o coração, sobre os homens. Porque o homem vê o exterior, mas Deus ele vai ver o coração. Lá em João, capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Pela reta justiça. E eu quero já ir concluindo aqui essa reflexão com como você tem se enxergado, como você tem se visto. Aqui eu falei que muitas vezes nós aceitamos o olhar de pessoas que não temem ao Senhor, olhem para nós e aquele olhar nos marque, aquele olhar nos machuque, aquele olhar nos critique, aquele olhar nos diminua e nós aceitamos. E muitas vezes um olhar de Deus, ele vem para nos corrigir, ele vem para nos ajustar e nós temos dificuldade para ver o olhar de Deus. Às vezes Deus usa pessoas para nos conduzir para o propósito que Ele tem para nós e nós resistimos isso. Nós resistimos, porque nós não estamos enxergando o que Deus está vendo. Ele já viu algo sobre nós que alguém já viu. E quando essa pessoa fala conosco, fala, não sou eu não. Não sou capaz. Eu não sou essa pessoa. Ou você imagina que quando Samuel estava ungindo Davi, ele olhou para aquilo e falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ou ele falou assim, nossa, não, eu certeza, vou ser o melhor rei de Israel, eu sou o cara, Deus está aqui me ungindo, me escolheu. Alguém que tinha um coração tão temente a Deus, que escreveu no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que não ia para nenhuma guerra sem a palavra de Deus sobre a vida dele. Aquele que não fazia nada sem orar, sem pedir orientação de Deus. Esse era o homem segundo o coração dele, é como nós precisamos ser. E se Deus tem falado sobre nós, se tem usado profetas sobre a nossa vida, para falar coisas sobre nós, e nós estamos questionando ainda, eu quero dizer, alinhe sua visão com Deus. Porque Deus já viu sobre você coisas que você ainda não viu. Deus já sabe aonde você vai estar e você ainda não sabe. Deus sabia o que seria de Davi antes dele ser ungido aquele dia por Samuel. Deus já sabe o que você vai ser. Deus já sabe o que você vai fazer. Então, pare de questionar o que Deus já viu sobre você. Aceite. Aceite as lutas, aceite os ursos, aceite os leões. Deus te chamou, Ele te ungiu. Que essa noite, essa palavra possa trazer alinhamento à nossa vida, ao nosso coração, com a palavra de Deus, com as promessas dEle sobre a nossa vida. Que a experiência de Samuel nos traga conhecimento de que paremos de julgar pelo que nós achamos e começamos a confiar no que Deus diz sobre nós. Começamos a confiar naquilo que o Senhor já escolheu sobre nós. Que Davi possa ser não só um exemplo de rei, porque Davi não foi perfeito, nós também não somos perfeitos. Mas se nós estivermos decididos a escolher, nós podemos dizer, Senhor, dá-me os teus olhos para ver a mim e aos outros como o Senhor vê. Não como eu vejo, mas que o Senhor me dê os teus olhos. Porque se o Senhor olha para mim, pode não ver bondade nenhuma,
Mas se o Senhor me der um coração como o teu coração, eu vou ver o outro como o Senhor vê. Eu vou enxergar o outro como o Senhor enxerga. Se o Senhor me der um coração igual ao teu, mudar o meu, transformar o meu, eu vou conseguir alinhar o meu coração com o teu, Senhor. E eu vou começar a olhar ao outro como o Senhor enxerga, como o Senhor vê. Então, que essa noite, nossa oração possa ser essa. Senhor, sonda-me. Como Davi fez por muitas vezes, sonda o meu coração. Dá um coração, me dá os teus olhos, me dá o teu coração, que eu possa enxergar, tanto a mim quanto aos outros, como o Senhor enxerga. Amém? Eu quero orar com vocês, convido para que você possa se colocar de pé. Eu não sei se a sua vida hoje, onde você está hoje, pode ter sido o resultado de escolhas que você fez por julgamentos que foram feitos sobre você. Mas existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Existe um plano de Deus sobre a nossa vida. Existe um sonho de Deus que nós só deixaremos ele se frustrar se nós não agirmos, se nós não obedecermos, se nós não nos enxergarmos como o Senhor nos enxerga. Então que sua oração hoje possa ser: Deus, alinhe o meu coração com o teu. Alinhe os meus olhos com os seus olhos, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, eu possa enxergar como o Senhor enxerga. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais essa palavra, Deus. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, pelos exemplos, Pai, que o Senhor deixou, são tão preciosos, ó Deus, na tua palavra. E essa noite, ó Deus, de forma tão clara, o Senhor nos mostrou que nós precisamos alinhar os nossos olhos com os seus. Alinhar o nosso coração com o seu, Pai. Porque o nosso coração não é perfeito, Deus, mas nós queremos, ó Deus, olhar para nós como o Senhor olha, e olhar para o próximo como o Senhor também o vê. Pai, que decisões que precisam ser tomadas, Senhor, nós possamos tomar. Aquilo, ó Deus, que precisa ser abandonado, ciclos que precisam ser fechados, Pai. Que nós possamos tomar as decisões assertivamente, Deus. Nós queremos, ó Deus, cumprir, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para nós. E pode ser que hoje, ó Deus, o Senhor tenha trazido de forma clara, Senhor, talvez sonhos, Senhor, talvez palavras que já foram faladas há muito tempo e nós deixamos elas apagarem por julgamentos que nós ouvimos, ó Deus, de outras pessoas. Pai, mas essa noite, Senhor, como o Senhor escolheu Davi, Pai, lá longe, no pasto, cuidando de ovelhas, Senhor, o Senhor também pode nos escolher, como o Senhor já nos escolheu, e nós estamos aqui, Pai, cuidando de ovelhas, cuidando das tuas ovelhas, Pai. E que o Senhor possa, Deus, nos capacitar, ó Deus, que cada desafio, ó Deus, seja uma oportunidade, Senhor, de nossas habilidades serem trabalhadas, Senhor. Nossa espada ser afiada, Pai, para cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Deus, que não fiquemos com medo, ó Deus, perante os desafios, Pai, mas que possamos, ó Deus, seguir em frente, ó Deus, e mesmo com medo, ó Deus, nós decidimos obedecer ao Senhor. Nós queremos mais, Senhor, nós queremos crescer, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós não sabemos ainda, ó Deus, onde o Senhor pode nos levar, mas nós decidimos crer e obedecer, Senhor. E Deus, a oração essa noite, nós pedimos, dê um coração igual ao teu, Senhor, a nós. Que o Senhor coloque no nosso coração, ó Deus, o teu coração. Que possamos enxergar, ó Deus, como o Senhor enxerga. Alinhe os nossos olhos, Senhor. Alinhe os nossos planos, Senhor. Alinhe, ó Deus, os nossos pensamentos com os teus, Pai. Alinhe os nossos sonhos com os teus sonhos, Senhor. Que possamos enxergar a partir do que o Senhor enxerga, Senhor. Possamos crer, ó Deus, a partir do que o Senhor nos deu para crer, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça mais uma vez, Senhor, para continuarmos nossa jornada, Senhor, para cumprir o nosso propósito. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Obrigada, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Aleluia. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti, então.
qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra expositiva do texto de Samuel impacta o nosso coração nesta noite. Quando a pastora ministrava, eu me recordava que a unção sobre a vida de Davi, ela foi muito diferente da unção sobre a vida de Saul. Não sei se quando vocês leem um texto, vocês percebem que teve uma pequena e significativa diferença. Quando Saul foi escolhido, ele foi escolhido pela sua aparência. Ele era o mais alto, o mais bonito. Então logo o rei que melhor representava o povo de Israel. Representava o povo de Israel, mas não representava Deus. O que há de especial nisso é que ambos receberam unção. Mas tem uma diferença significativa aqui. Quando Saul foi ungido, Samuel se apoderou de um vaso de barro. Vaso de barro, coisas de homens. E ele ungiu Saul a partir de um vaso de barro. Quando Davi foi ungido, ele se apoderou de um chifre cheio de azeite. Em todos os elementos, Deus estava dizendo assim: olha, o rei que vocês escolheram, eu já reprovei. Eu até ungi ele por permissão, para que ele ocupasse uma função no meu povo, mas ele não me serve mais. Agora eu vou escolher um rei, segundo o meu coração. Você sabe o que mais me impacta nesta palavra? É que Samuel era o profeta mais respeitado dentro de Israel. E ele passou tanto tempo como profeta, como juiz, como sacerdote, que ele não criou os filhos. Ele não educou os filhos. O povo chegou para ele e falou assim: olha, Samuel, nós precisamos de um rei. Nenhum dos teus filhos nos serve. Todos desviaram. Nenhum está à altura. Nós rejeitamos a sua casa. Nós precisamos de um rei, para que o nosso povo seja igual aos povos vizinhos, para que eles tenham um rei igual aos vizinhos têm um rei. Deus então permitiu que o povo entendesse. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção nesse ponto aqui. Os dois eram pastores. Saul era pastor e Davi era pastor. Só que Saul era pastor de jumentos, porque a família dele criava jumentos. Então logo quem cria jumentos não sabe cuidar de ovelhas. Israel não era o povo jumento, era o povo ovelha. Só que quando eles pediram um rei, eles agiram como um jumento. Então Deus deu para eles um rei de jumentos, porque eles foram de queixo duro, de mente limitada, perderam a visão de que Deus era o Senhor de Israel desde o dia que libertou eles do Egito. Eles passaram anos sendo governados por um pastor de jumentos. Sabe o que isso significa? Tome cuidado com o que você deseja do seu vizinho. Porque se você não buscar o que Deus tem para você, mas você cobiçar o que o seu vizinho tem, e Deus pode te dar, e quando Deus te der, você vai sofrer. Eu conheço uma mulher, chegou um senhor na igreja, um homem, um negro mesmo, cara quase 2 metros de altura,
E a irmã apaixonou nele, uma loirinha, branquinha, e queria casar com aquele homem a todo custo, e não tinha jeito. O pastor chegou: filha, vai devagar, ele mudou para a cidade agora, ninguém conhece a procedência. Não, pastor, esse é o homem dos meus sonhos, é o meu pretinho básico. Desesperadamente, ela casou em 3 meses. Quando descobriram, ele era um ex-traficante, homicida, violento, que havia sido preso por muitos homicídios. Quando descobriram, aquela mulher chegava no culto, todo culto de domingo, roxa, machucada, ferida, maltratada, porque ela quis aquilo que ela desejou com os olhos, não aquilo que Deus tinha para ela. Deixa eu dizer algo para vocês aqui nesta noite. Samuel era o homem mais cheio de Deus em Israel, e ainda assim o olhar dele tinha se contaminado com o olhar do povo. Samuel via mais pela aparência do que pelo coração. Samuel permitiu que a expectativa dos homens que deveriam ser dirigidos, dirigisse o coração dele e dirigisse a visão dele. Eu quero com isso dizer para vocês: tomem cuidado, porque nem sempre aquele que vai te dar direção é um homem sem temor a Deus. Nem sempre é um homem sem unção, sem chamado, sem propósito. Pode ser um Samuel, um homem com 3 ministérios, um homem com unção que Deus falou com ele, o chamando pelo nome ainda quando ele era criança. Pode ser alguém que não tem a visão de Deus mais, mas é ainda um homem de Deus. Nós estamos numa série sobre a visão de Deus, o olhar de Deus. O que nós precisamos enxergar é se aqueles que nos dirigem têm o olhar de Deus ou o olhar dos homens. Samuel escolheu Saul, Deus escolheu Davi, porque nem o profeta mais respeitado de Israel já tinha os olhos limpos para escolher o sucessor de Deus em Israel, sucessor de Deus, porque até Saul, Deus era o rei de Israel. Depois de Saul, depois de Davi, eles se tornaram sucessores de Deus, porque até então o reino era teocrático. Depois que passou a ser monarca. Sabe o que isso significa? É que para suceder a Deus tem que ser alguém do mais alto padrão. E não pode ser alguém com a vista, tem que ser alguém com o coração. Com esses elementos que eu compartilhei com vocês, eu quero que vocês reflitam que de alguma forma nós precisamos tomar cuidado quando as coisas enchem os nossos olhos. Se não encher nosso coração, não é de Deus. Se encher os nossos olhos primeiro e não encher o nosso coração, não é de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica aonde? No nosso espírito. O segredo de vivermos segundo a vontade de Deus é vivermos ouvindo a voz do Espírito, não a voz dos nossos sentimentos. A voz do Espírito e não a voz do nosso sentimento. E a voz do Espírito olha além das aparências. O olhar espiritual vai além das aparências. É enxergar, é ouvir além do que o outro está dizendo. É ver além do que o outro está aparentando. É ver o que ninguém está vendo. Esse é o chamado e esse é o olhar de Deus para nós.
Eu me recordei de Saulo, quando a igreja primitiva começou uma campanha de oração, e eles eram unidos na oração porque a perseguição acirrou em Israel, depois da morte de Estevão. E eles começaram a orar para Deus extinguir aquela perseguição que Saulo encampava junto com os fariseus. Só que na expectativa dos discípulos, dos apóstolos, era que Deus ia matar Saulo. É que Deus ia acabar com Saulo e adoecer Saulo. Só que o jeito de Deus fazer com que Saulo parasse de perseguir surpreendeu todo mundo. E a surpresa de Deus é que enquanto todo mundo só via as atitudes de Saulo, Deus via o coração de Saulo. Deus salva Saulo porque ele via o coração sincero dele. Ele salva Saulo porque tudo que Saulo fazia era por temor a Deus. Ele só não via o que ele estava fazendo. Por isso que Deus salva Saulo. Eu quero com isso dizer para vocês também que Deus nem sempre vai salvar os nossos perseguidores, porque Deus conhece o coração deles. Mas nós podemos ficar surpresos quando Deus salvar algum, porque Deus conhece o coração deles. O olhar de Deus muda tudo. Sabe o que é maravilhoso? É que você só está aqui porque Deus olhou para você e conheceu o seu coração. Ele esqueceu, jogou no mar do esquecimento tudo que você fez de pecado, tudo que você praticou no seu passado. Deus relevou o tempo da sua inocência, da sua ignorância. Deus relevou o tempo que você não via, que você era cego espiritualmente, cego emocionalmente. Deus jogou tudo isso, tudo que você fez no passado, e Ele viu o seu coração. E é por isso que você está aqui. Porque Deus ama salvar quem não vale nada aos olhos de ninguém, mas que tem um coração dedicado, temente e voluntário a servir a Deus. Deus ama salvar quem o mundo condena. Deus ama salvar quem não vale nada aos olhos da religião, aos olhos do sistema. Deus ama salvar, porque Deus conhece o coração deles. Se há algo de especial que você precisa nesta noite entender, é que Deus está te olhando. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Você pode emagrecer, você pode ficar gordo, você pode fazer cirurgia plástica, você pode colocar aplique capilar, você pode fazer implante capilar, você pode fazer academia, você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Deus não está olhando nada disso. Deus está olhando o coração. Porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que adoram de coração. Porque do ventre, do coração dessas pessoas fluirão rios de águas vivas. Deus está olhando para você. Deus conhece o seu coração. Você pode chegar diante dele, não porque você merece, mas porque ele quer te favorecer. Você pode fazer tudo para cuidar da sua aparência, só não use isso para se apresentar diante de Deus, porque Deus não olha para isso. Deus está olhando para o seu coração. Amém, irmãos? A unção baseada na aparência é a unção baseada no coração. A unção baseada na aparência acaba. A unção baseada no coração permanece. Deus não tira a unção de Davi, mas tira a unção de Saul. Porque a unção de Saul é a unção de vaso de azeite. A unção de Davi é a unção de chifre de azeite. Quem fez o vaso foram os homens, quem fez o chifre foi Deus. Então a unção ali era de Deus. A unção ali
era de Deus. A palavra de hoje mexe conosco porque ela fala, olha, se posicione. Não deixe o medo te parar. Deus que te ungiu vai te capacitar. Deus que te ungiu, que te encheu, que transbordou sobre você a presença dele, vai te capacitar. Ele vai revestir você do poder necessário. E ele vai liberar sobre você os dons necessários, porque você é testemunha dele. Então, unção de vaso de barro não é permanente. O azeite que estava no vaso não sustentou a unção de Saul, mas o azeite que estava no chifre, que veio do próprio Deus, sustentou a unção de Davi. Eu quero uma unção que se sustente. Eu quero uma unção que me sustente. Eu quero uma unção que me fortaleça. Eu quero uma unção que me capacite. Eu quero uma unção que me quebrante. Eu quero uma unção que me moa. Uma unção que me quebre. Uma unção que me humilhe. Mas eu quero uma unção que me sustente até o fim. Fiel até o fim, para herdar a coroa da vida. Eu não quero uma unção de aparência, onde quanto a minha aparência vai se perdendo, a unção vai com ela. Eu quero uma unção que se sustente, uma unção que enche o meu coração. E para fechar, quando Saul foi ungido, ele saiu dali normalmente, mas quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito de Deus se apoderou dele. Eu não quero uma unção que me faça aparecer. Eu quero uma unção que se apodere de mim. Uma unção que me use. Não eu use a unção, mas uma unção que me use. Eu não quero um espírito que eu use, mas eu quero um espírito que me use para glorificar a Deus. Um espírito que me dirige, um espírito que me conduza como conduziu a vida de Davi. Nós estamos em busca dessa unção. Porque o nosso coração aqui dentro não é um coração vazio de temor, vazio de vontade, vazio de desejo da presença de Deus. Por mais que a nossa aparência possa parecer alguma coisa, dentro de nós existe um coração contrito e quebrantado. Um coração querendo, um coração desejoso. Porque, gente, lembre, Jesus disse que todos os pecados nascem no coração. Se a unção entrar para o nosso coração e varrer toda a sujeira e limpar a casa, e o Espírito de Deus habitar no nosso coração deixará de ser fonte de pecado e passará a ser fonte de unção, fonte de vida e não fonte de morte. É por isso que Davi representa a igreja hoje. Davi nos representa. Nós somos a igreja que foi ungida com chifre, e não a igreja que foi ungida com vaso de barro. Nós somos a igreja que, apesar do religioso Samuel não enxergar em nós qualidades, Deus enxergou. Sinceridade. Em nome de Jesus. O que você tem aí para cantar? O que vocês têm aí para cantar? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Transforma-me, enche-me e
Eu vou fechar agora. Eu vou fechar agora para dizer um negócio que vai surpreender vocês. Existe uma palavra na Bíblia associada a Jesus e ao Espírito Santo que chama Paracleto. Paracleto significa aquele que é chamado para estar ao lado. O Espírito Santo de Deus é Paracleto na vida de Davi. Ele foi chamado para estar ao lado. Presta atenção nisso. O Espírito que foi derramado sobre a igreja é Paracleto, chamado para estar junto. Você ainda não entendeu, você vai entender o que eu vou te dizer agora. O Espírito que ungiu Saul não foi Paracleto. Estava condicionado. O de Davi não. Por isso que quando Saul vai batalhar e volta com um gado, o Espírito sai dele. Mas o que estava sobre Davi, preste bem atenção nisso aqui, o Paracleto que estava sobre Davi, aonde ele foi, o Espírito estava com ele. Davi sai foragido do rei de Israel, entra na caverna de Adulão, tinha 400 homens sem credibilidade moral, sem autoestima, devedores, sem crédito nenhum. O Espírito de Deus, o Paracleto na vida dele, transforma aquela caverna de Adulão na maior elite do exército de Israel. Davi sai de Israel, Davi sai de Jerusalém, Davi vai para a terra dos filisteus, Paracleto vai com ele. Você não entendeu ainda onde eu vou chegar. Se você tem a unção que estava sobre Davi, não existe nenhum lugar na face da terra, nem no céu, nem na profundeza do mar, que o Paracleto não está com você. Não tem nenhum lugar que você colocar as plantas dos seus pés, que naquele lugar você é a autoridade de Deus. Que os seus pés naquele lugar precisa ser colocado como homem e como mulher de Deus, porque o Paracleto está do seu lado. O Espírito de Deus está com você. Não tem lugar que você coloque os pés, que você não é usado por Deus naquele lugar. O Paracleto levou Paulo e Silas para dentro de uma prisão. Meia-noite, a prisão tremeu tudo e abriu as portas, porque ele estava com ele. Não tem hospital, não tem presídio, não tem trabalho, não tem empresa, não tem ambiente que o Paracleto não está com ele. Isso é tão poderoso, eu quero que você entenda com isso, que isso não é só um privilégio, isso é uma responsabilidade, porque nada pode te parar. Aonde você estiver e o Paracleto estiver com você, ali você é servo, ali você é canal, ali você é instrumento, ali você é usado por Deus. Vocês já ouviram a história de uma irmã que convidou um amigo do candomblé para vir na igreja? Ele falou: se você for na minha, eu vou na sua. Ele falou: não, vai na minha primeiro que eu vou na sua. E o irmão foi. E ela falou: agora é minha vez, eu vou na sua. E o dia que ela foi no terreiro dele, nenhuma entidade desceu, porque o Paracleto estava com ela. O pai chegou e falou assim: olha, tem alguém aqui que está atrapalhando o nosso ritual de hoje? Tem alguém aqui que crê em Jesus? A irmãzinha levantou o dedinho lá no meio da turma que estava ali para receber o passe, falou assim: retira ela, por favor, porque nenhuma entidade vai descer aqui, porque o que está com ela é mais forte do que eles. Paracleto. Para onde Davi foi, o Paracleto foi com ele. A unção sobre aqueles que Deus conhece coração não deixa eles desamparados. Então, aonde você colocar as plantas dos seus pés, pode abrir a boca, pode mobilizar, pode organizar, pode fazer, porque Deus usa. Deus usa porque Ele está habitando no seu coração.
Ele está habitando na sua vida. É muito poderoso isso, porque em João 14,16 está assim, ó, eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Paracleto, a fim de que estejam com vocês para sempre. Vocês não estão desamparados mais. Vocês não estão desamparados, vocês não estão reprovados, vocês não estão excluídos, vocês não estão marginalizados, porque aquele que pagou o preço alto para o Paracleto, para o Consolador, para a presença de Deus habitar na sua vida, independente do lugar que você frequentar ou for, foi Jesus de Nazaré. E o véu se rasgou. Você não está sozinho. Não há lugar nesse mundo que você vai se sentir sozinho mais. E não há lugar difícil que você não vai colocar as plantas do seu pé como autoridade. Aqui eu estou com o Paracleto. Aqui eu estou com o Consolador. Aqui o Senhor está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus foi chamado para estar ao nosso lado. Você é testemunha do Senhor em qualquer lugar que você for. Amém? Então, quando você cantar essa música de novo, cante consciente de que você não é simplesmente uma pessoa privilegiada. Você é uma pessoa responsabilizada. Deus te responsabilizou para levar o Espírito dele para onde você for. E a obra dele é feita com a sua atitude, com seu posicionamento de alguém que sabe quem está com você. Aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Você não está sozinho. Vamos cantar agora com outra consciência, entendendo. Ele vai te usar porque Ele está com você. Aonde você entra, o Espírito de Deus entra com você. Aonde você entra, o Espírito de Deus entra com você. 3 da manhã, uma mãe do interior recebeu um chamado de Deus. Escutou a voz dela: Maria, Maria, levanta para orar. Ela levantou, dobrou os joelhos, e a única coisa que vinha no coração dela: interceda pela Marília. Marília era a filha dela que morava na capital e fazia faculdade. Estava retornando de uma vigília sozinha, quando 3 da manhã, um grupo de marginal decidiram estuprá-la. Ela vinha sozinha numa rua escura, e Maria, com o joelho dobrado, falou: Senhor, acampa o teu Paracleto. Fique com ela ao lado dela. Proteja a minha filha. Eu não sei o que está acontecendo nesse momento, mas o Senhor me tocou para orar por ela. Proteja a minha filha. 3 da manhã, a filha está passando, o grupinho ali tramando o estupro, quando de repente o grupinho fica todo mundo na parede, encostado na parede, ela vai passando sem olhar para ele, e o grupinho começa a dizer: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, e ela vai embora, passa 1 quarteirão, 2 quarteirões, e os meninos ainda falando: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, e não parava. No outro dia, a notícia chega para aquela menina que aqueles homens iam tentar estuprar. Mas quando ela passou, tinha um exército atrás dela, de tantos homens, de tantos poderosos homens atrás dela, que eles tremeram. E a única coisa que eles conseguiram fazer foi cumprimentá-los: boa noite, boa noite, boa noite. Não parava de passar soldado acampando ao redor dela, guiando ela, conduzindo, escoltando a filha da Maria. Esse é o poder do Paracleto. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O olhar de Deus está sobre a sua vida. O olhar de Deus está sobre você, e o Espírito dele habita em você, e o Paracleto dele está ao seu lado. Não adianta, o Senhor está com você.
Por isso, quando você cantar, cante assim, ó, como um farol. Como um Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam...